Então vamos adiante. Então vamos a ver aqui, ó. No mental soma. Vamos um pouco para o mental soma. Procurem ver ali onde está flexibilidade mental ou formatação de ideias. Por que eu destaquei isso, tá? Porque são dois aspectos bem frequentes. Uma pessoa, ela é mais flexível, ela se adapta mais fácil aos imprevistos, ou ela tem mais dificuldade de lidar com o imprevisto. Isso compõe o Mater Pensene da pessoa. A gente pode... Continua na mesma página, na página 2. Estamos lendo Mental Soma, na página 2, tá? Então eu vou ler todo para facilitar. Isso também compõe o Mater Pensene? Isso também compõe o Mater Pensene? Tá, mas e a gente pode ir mudando isso, não? É claro que pode, mas compõe. Ele tem um tudo padrão. compõe Mater Tudo. Eu agora vou dar alguns exemplos de Mater Pensene, talvez fique mais fácil vocês compreenderem. Mas sem dúvida compõe. Então, se a pessoa sabe que ela tem flexibilidade mental, ela pode melhorar e expandir. Se ela sabe que tem uma ideia mais formatada, mais fechada, a gente brinca consciência box, ela também pode mudar isso. Tá? E provavelmente tem companhias em torno dela. E tem mais, às vezes a pessoa pensa exatamente o contrário. O Ricardo tem certeza que ele sabe, está pesquisando, já está trabalhando com isso, né, Ricardo? Mas ele pode ter alguém na própria família que nem sequer saiba que tem formatação mental, ele tem, mas nem sequer descobriu. Pode até ter a impressão, não, que na família quem tem o Ricardo, o resto não tem. Mas não, às vezes acontece isso. Um descobre primeiro e começa a trabalhar. Então fica tudo muito centrado, como se aquela consciência representasse aquele Mater Pensene. Sim, ela representa. Mas pode ter outros na família com a mesma dificuldade que nem sequer ainda descobriram que tem. Tá? Então veja, mesmo aquele que descobre um traço, um fardo, algo no Mater Pensene e queira mudar, é muito positivo. Quanto antes de descobrir, melhor é. Para poder mudar isso. Não é? Então aqui colocamos isso, outro aspecto. Ideias universalizadas ou sectárias. Se a pessoa tiver muitos condicionantes, por exemplo, eu não convivo com pobre, eu não gosto de conviver com negros, eu não gosto... N condicionantes que as pessoas têm, ela não tem energia universalizada. Isso é preconceito. São. Toda pessoa que predomina preconceitos tem uma energia mais sectária. Ela prefere conviver. Vejam o partido político. Não? Vocês acham que alguém que é do partido X convive muito bem com o partido Y? Não. E consegue encontrar com a maior facilidade os traços fortes do outro partido? Não. Geralmente são especialistas em ver o que não presta no outro partido e eles têm tudo de bom. Isso é sectarismo. A política, o partidarismo já nasce sectário. O nome já diz partidário. Eu sou partidário. Então eu não sou todo nunca, sou sempre parte de algo. Então aqui é o melhor, é o bom, aquele ali não presta. Então é um equívoco. Essa legislação do partidarismo ela é muito difícil, porque ela exigiria das pessoas uma visão mais ampla, uma visão maior, para ver o que o outro está fazendo de bom, que está exemplificando e que eu posso aprender. Não, as pessoas procuram ver o que o outro faz de errado para dizer que fez errado e justificar o seu partido. Assim. Mas eu também acho que, tirando o partido político de fora, que é muito claro isso, né? Eu acho que em qualquer lugar, por exemplo, aqui ou qualquer outro lugar que busque o autoconhecimento, a tendência é achar que o seu é o melhor e que ali a evolução é maior. Mas aí tem um detalhe importante para verificar. Eu acho que nós não temos meio lugar que comparar A com B, com C, com D. Cada um que está fazendo alguma coisa especial, eu já acho que já não está querendo... Isso ocorre já também aqui. Isso pode ocorrer. O que nós procuramos fazer dentro da escola? Que a pessoa avalie o que ela tem, e o que ela compreende e até onde ela quer ir. Isso é uma opção muito pessoal. Entende? Eu acho que cada um oferece o que tem para oferecer. E para mim, qualquer pessoa, ou entidade, ou grupo, ou organização que já está procurando assistir, eu acho que ela já está fazendo muito. Não importa onde esteja, né? Ela já não quer prejudicar. Agora, o que a Vera tem que descobrir? Isso eu acho que é prioritário. Não só você, todos nós. Eu fiz um curso antes de nascer
Fiz. Segundo a Marta, eu não tenho curso intermissivo, esses dias ela me falou. Vamos seguir a gente raciocínio aqui. O que eu aprendi? Tá? Nesse curso. Então, se você... Mas como é que a gente tem certeza que fez esse curso intermissivo? Tanto quanto você tem e vai descobrir do seu mapa PCN. É só pesquisar que tu chega nele. Eu costumo dizer que a pessoa... As ideias eu entendo. Então, isso já é um fator fundamental. Como é que você entende, vamos dizer assim, inglês, se nunca estudou? É porque você estudou, senão você não entende. Isso é um indicador de que você fez, estudou. Então, agora veja, uns fizeram curso primário, estudou como se alfabetizar. O outro é pós-doutor. Agora, esse pós-doutor, ficar na alfabetização é desperdício. É isso que eu coloco. É desperdício de potencial. Ele pode ficar onde ele quiser. Pode ser até muito confortável ele ficar na alfabetização. Mas ele está desperdiçando, ele certamente não está fazendo sua programação existencial. Porque aquela que a gente também costuma dizer, está andando de carro de boi, podia andar de avião supersônico. É uma opção pessoal. Então, o que cada um estudou e aprendeu, no mínimo naquele nível, ele pode, ele tem tudo para trabalhar naquele nível. Há pessoas que não são alfabetizadas. Agora, no contexto usual da palavra alfabetizado. Há outros que sabem muito e podem ensinar muito, que são grandes especialistas na área. Mas o outro não pode oferecer, ele não tem, ele está fazendo o seu melhor, e eu respeito isso, naquele nível que ele pode. Tá? Eu acho que só já não querer estar matando uns aos outros é uma grande coisa. Está querendo assistir também, já acho muito bom. Agora, você, Vera, tem que avaliar, Vera, o que a Vera estudou e o que a Vera pode oferecer. Está oferecendo tudo que pode ou não? Pode ser que não, Vera. Entende? Aí o que eu digo que eu desperdício. Cada um tem que ver o seu nível de aprendizagem e o que ele oferece. A evolução é basicamente receber e oferecer. Chega um ponto que a pessoa não quer mais receber, ela quer oferecer mesmo. Mas porque ela já compreendeu que a programação essencial é basicamente a oferta. Né? Você queria perguntar, Marta? Não, eu digo, como tu acabaste de falar, né? A gente deixa de receber para oferecer. Só que a gente está sempre recebendo. Sim, mas você recebe como um processo natural. É, exatamente. A pessoa que já entendeu tá, de que a evolução caminha muito mais pelos aportes que ela vai oferecer. Bem, lógico. E aí ela começa a ficar grata. Porque ela viu que ela recebe sempre. A gratidão vai aumentando pela que ela vai recebendo. Mesmo ela continua oferecendo, mas ela cada vez é mais grata por compreender o que já recebeu. E recebemos muito. Todo dia. Não sei se ficou claro, Vera. Eu só assim, como é que eu vou saber se eu não fiz o curso intermissivo ou se eu estava no primário, na minha vida anterior, num curso intermissivo? Eu penso que você tem um elemento importante, fora outros que você pode descobrir e que talvez já não estejam claros, que é a compreensão da ideia. A ideia conscienciológica, ou vamos centrar na ideia da escola, a ideia da autopesquisologia, que é uma especialidade dentro desse marco terceiro maior, você compreende. E se você compreende, é porque você estudou. Eu compreendo. E você compreende. E compreende conceitos bem profundos, você compreende. Então, certamente, você estudou, você fez curso intermissivo sobre isso. Porque senão você. Eu brinquei com o GG, eu estou falando grego, mas ele é natural, a primeira vez que ele está aqui. Ele recém está chegando da escola e veja, ele já está oferecendo, ele já está assistindo com a horta que ele está auxiliando. O que é um indicador para mim muito forte, que ele provavelmente vinha ser até o inversor. Quantos anos ele tem? 17. Entende? Ele pode ser um excelente inversor. Tá? Ele nem tem ideia do que eu estou dizendo para ele com o inversor. Pode ser até que tenha, né? Mas não tem dúvida que pode. Porque tem a vida inteira pela frente. Agora imagina uma pessoa com 17 anos, ela já compreende, já começa no aporte, ela vai embora, ela faz uma programação existencial excelente. Tá? Agora essa pessoa, e há pessoas que chegam aqui não compreendem nada. Nada. A gente respeita também. Às vezes alguns até ficam e se superam e outros saem. As portas estão sempre abertas a todos entrarem e saírem. Mas eu lastimo, e os amparadores lastimam
muito, têm uma compaixão profunda quando eles percebem que a pessoa pode oferecer muito mais do que ela está oferecendo. Aí eles têm realmente compaixão. Mas se não está aqui, a conclusão é que não está oferecendo? A conclusão é sua. Pois é, mas é isso que eu estou falando, só. Que não é então, só aqui que a gente oferece no dia a dia. Não, você oferece, mas eu estou dizendo, você vai dar um copo d'água para quem tem sede. Mas você não pode dar uma jarra d'água, porque afoga. Sim. Então você poderá ir num ambiente que a autopesquisologia é demais. Você pode ir num ambiente que conscienciologia seria demais. Você não estaria respeitando aquela consciência. Você pode chegar num ambiente e você dizer assim, olha, nós não precisamos de religião, mas aquela consciência é demais. Faltou fraternismo, ela não entendeu nada. É isso que eu digo. Você oferece o que aquele contexto em volta de você e aquela consciência tem condições de receber. Senão você não poderá falar. Até eu estou falando, não faz sentido para a pessoa. Isso é fraterno, velho. A gente vai oferecer o que o outro tem condições de receber. Senão nem adianta. É jogar fora o conhecimento, é desperdiçar. E não é nem ser fraterno. Respeitar o outro também. Então, essa escolha de instituições e de ambientes e de trabalhos para oferecer vai depender disso. Tá? Do que você pode. Agora, se você pode mais, estar num lugar que não tem condições, aí você está perdendo seu tempo. Entende? Embora auxiliando, está perdendo seu tempo. O que você vai fazer falta naquele outro local, onde as pessoas poderiam te entender. E onde estão os seus companheiros de passagem. E a mim mesmo, que você tem que assistir. Onde estão, digamos assim, aqueles da pré-intermissão que você tem que assistir. Estão ali. Mas sabe, assim, ó, só vou fazer uma colocação. Que, por exemplo, o meu paradigma, eu sei que é esse aqui. Não tenho dúvida que é esse aqui. Eu não tenho dúvida que aqui é o lugar que tem mais pessoas que falam a mesma linguagem. Isso eu não tenho dúvida. Para mim, né? Fala a mesma linguagem, que eu entendo que me entende nesse sentido. Mas, dentro de mim também, tem aquele lado que, não importa o nome, se é Deus, se é superior, dentro de mim, eu sinto que é uma coisa muito importante na minha vida. Entende? Sim, entendo. E por que tem que está num lugar e não pode ter isso? Não pode. Não tem nada, não existe não é religião em si que eu preciso, é dessa força maior. Eu estou te entendendo, mas isso é o teu processo pessoal de evolução. Sim. Isso não significa que tu tem que sair daqui lá para a Ásia, porque lá eu vou encontrar um grupo que pensa como eu. Não, ao contrário. Você vai caminhando até que isso fará ou não fará sentido mais para você. Sempre vai depender da sua caminhada. Se hoje faz sentido, continua, você não vai se aviltar. Mas chegará um ponto que coisas que hoje fazem sentido, você não quer mais. Porque você mudou. Isso é natural. Isso acontece com todo mundo. A opção é sempre sua. E a responsabilidade disso também. Entende, velho? Certas coisas que eu fazia no meu passado, que hoje para mim não estão nenhum. Entende? Tá? Eu fui crismada. Tá? Para mim isso hoje não tem sentido nenhum. Porque mudei em alguns aspectos. Mas isso é muito pessoal e cada um tem que responder. É o seu crescimento, é a sua caminhada da evolução. Porque quando eu estava aqui, a gente não podia. Falou em Deus, assim, eu disse assim, ai meu Deus, coisa assim, pá, todo mundo já caía em cima que tu falou em Deus. Mas eu acho que isso é muita opressão. Talvez você compreendesse assim, entende, Vera? Para você sentir dessa maneira. O outro pode não fazer sentido nenhum. Ele não quer nem ouvir falar, porque para ele não faz sentido. Para você ainda faz. Qual seria a resposta? Eu estou trabalhando com isso. Para mim ainda faz sentido. Pronto. Eu sei que o colega nem teve feeling para entender qual é o seu nível de aceitação ou de compreensão. Aí é um problema. Que aliás é sempre, pessoal. A ciência não faz isso. Quem dá o fraternismo ou não é a consciência. Você já pode ter a sua holofilosofia de universalismo, de fraternismo e tudo mais. Mas quem for na prática, somos nós. Tá? Quem faz a ciência é o conscienciólogo, o pesquisólogo. Ele que faz o diferencial. Alguns vão saber, vão respeitar, e outros vão ser mais intrusivos. Tá? Aí cabe a você analisar e ver a dificuldade do colega ainda. Eu ainda tenho isso, preciso trabalhar com isso. Agora não posso exigir que ele tenha o que eu tenho também. Para ele não precisa. Ótimo, para mim ainda precisa. E assim é por tudo. Né?
Por isso que ele diz que é processo, né? Em qualquer lugar eu respeito pelo outro. Eu respeito o processo do outro. Aí eu tenho que avaliar. Eu respeito o outro quando eu falo? Pois é, exatamente. Então a resposta é nossa, né? Tá? É que só uma pequena contribuição. Porque você disse que é pequeno. Não, só em termos de tempo e de... Okay. Já foi falado muitas coisas, tá. Né? Assim, a verdade, assim, a discordância entre pessoas, né, é a coisa mais comum que existe, né? E aqui dentro da escola existe discordância entre as pessoas pelos mais diversos assuntos e aspectos e tal. Uma questão que eu acho que para mim sempre foi importante, por isso que eu ainda estou aqui na escola já há mais de 4 anos, é porque eu já me dei conta, né, que tudo parte da pessoa, né? Por isso que da importância assim, da especialidade da escola ser autopesquisa, né, que com o tempo tu percebe que tudo parte de ti. Né? Então, por exemplo, uma coisa são as divergências entre as pessoas, outra coisa é o crescimento pessoal de cada um. Né? Então, por isso que para mim, né, eu entendo quando tu falas assim que todos podem, em qualquer situação, assistir, enfim, em qualquer segmento, em qualquer filosofia, enfim, todos aí, mas também a pessoa tem que ver aonde ela, vamos dizer assim, consegue caminhar mais, né? Consegue progredir mais, consegue... Então, para mim, isso é o mais importante, que eu sei hoje que só depende de mim, né? O meu processo, né? Sem ter o aspecto egoísta nisso, né? Mas no sentido, assim, da evolução mesmo, né? Então, por isso que é preciso, assim, diferenciar um pouco essas questões, assim. Às vezes acontece, até hoje acontece, de um pensar de um jeito, outro pensa do outro, mas isso é uma coisa, outra coisa Essa é digamos assim, a dissimetria cosmoética, isso até nos torna ricos. A dificuldade que a Vera está trazendo é, digamos, a falta de respeito do outro por não entender o nível que aquela pessoa... Mas isso é o que nós temos que fazer, conviver o tempo todo, viu, Vera? E sempre que isso acontece, você faz o seguinte, eu pelo menos aplico essa técnica e funciona. Quando eu percebo que alguém faltou com respeito, eu viro o ponteiro para mim e pergunto, eu estou sendo respeitosa com ele agora? Sim. Então fico tranquila. Não estou, tem que ver, aí é meu. E aí aquele hétero desrespeito, vamos dizer assim, afeta muito menos. Nos atinge mesmo. Eu queria destacar, página 3, tá? Na materpensenologia, tá? Nós temos 11 padrões que predominam. E eu queria destacar um pouco, porque já vai dando mais ou menos um sentido. Primeiro é o aspecto do afeto. Então, cada um poderia perguntar para si. O meu Mater Pensene, que orienta todos os meus dias, ele é afetivo ou ele é mais desafetivo? Esse é o primeiro parâmetro que não é difícil de ver. Eu tendo a gostar mais das pessoas em geral, ou a minha tendência é gostar menos das pessoas, né? Eu procuro me aproximar mais ou eu procuro me afastar mais. Tá? Depois, no ponto 2, cognição. Eu conheço ou eu não conheço? Eu só posso me marcar, ainda não conheço. Ou conheço, meu Mater Pensene. Essa é uma medida rápida até de fazer. Eu tenho, assim, tenho noção, assim, isso, então eu estou começando a identificar. Não é nem conhecido nem ignorado. Eu estou em processo de conhecimento, né? A marca que eu colocaria ali. Conscientização. Ele é lúcido ou ele é obnubilado? Lúcido é quando eu sei o que eu penso que orienta o meu dia. Ele é lúcido. Se ainda não sei, posso não saber nada. Ou posso estar aprendendo. Tá? Aí eu vou descobrir se ele é cosmoético ou anticosmoético. Vera, sua pergunta tem exatamente a ver com isso. Ó. O outro foi anticosmoético, nesse momento, porque não respeitou o seu limite. Porém, eu tenho que ser cosmoética com ele. Essa é a dificuldade. Temos que ser cosmoético com quem possa ter sido anticosmoético conosco, mas nós temos que ser. Aí é o desafio. Esse é o grande desafio da evolução. É aí que vai ver que é o grau de fraternismo. Tá? 5. Ele é estagnador ou dinâmico? Ele muda
ou ele é assim desde 1200, continua o mesmo? Tá? E tem casos aí que continua o mesmo. A força, ele é forte ou ele é fraco? Caindo. Tá? É aquele que a gente tem. Que a gente é o que tem hoje. Tá? Ele é mais saudável ou ele é mais doentio? Há pessoas que se queixam de dor todos os dias. Então ele é doentio. É, a tensão pequena. Muitas vezes é isso mesmo. Né? Ele é mais para evoluído, tem um pouco a ver com o que a gente conversava, ou ele é medíocre? Medíocre é aquele, eu diria, aqui não é questão de intelectualidade, tá? E sim de intenção. Medíocre é aquele que simplesmente está dando pontapé em todo mundo. Ou eu tenho que tudo para mim, o outro que se dane. Tá? Nesse sentido. Intelecção, ele é mais ignorante ou mais intelectualizado? Quer dizer, tem mais estudo, mais pesquisa, a pessoa tem menos estudo. Eu tendo a refletir mais ou eu atuo para depois pensar? Como é que é, Jean? Eu penso e atuo, depois eu faço, depois eu penso. Como é que é no seu dia a dia? O que você acha? Tem ideia disso? Se a pessoa se costuma pensar um pouquinho antes de agir, ou vai logo para ação? Eu penso um pouco. Pensa um pouco. Isso é uma característica que valorize. Muito importante. Se na sua vida você conseguir imprimir reflexão, pensei, antes de atuar, você já sai correndo na frente dos seus colegas. É importantíssimo isso. Viu? Você se aperfeiçoa, aprendendo a refletir antes de agir. Né? Antes de agir. Antes de atuar a pessoa pensa, reflete. Né? 11. Ele é consensual ou é isolador? O meu mater pensei em aglutina e aproxima pessoas ou isola, afasta. A mater pensei em aglutinadores e a outra que são isoladores. Tá? É uma análise genérica, mas já nos auxilia a dar por onde eu caminho. Sim. Só para não perder o bonde aqui, no caso do mater pensei mais orientado para um lado mais belicista. Tá. Uhum. Por exemplo, uma das coisas que a pessoa pode fazer, né, é direcionar, né, as ações, pensamentos, atitudes em geral para o outro lado, para o lado pacifista. Uhum. Certo? No meu caso, eu tento fazer isso às vezes assim com pessoas que eu identifico assim uma questão bem assistencial ou bem tranquila, calma, serena, que não que eu gostaria de ser exatamente igual a pessoa, mas que poderia me dar algum aporte, o jeito dela, no sentido dessa minha transformação. Tá. Nesse sentido, pode parecer ou pode ficar um pouco estigmatizado por ter essas referências de outras pessoas na transformação pessoal, não corre o risco de ficar um pouco estigmatizada ou até estereotipada essa mudança em função de fazer esse tipo de comparativo com outras pessoas? Eu penso que não, Ricardo. Não. Veja, aquela ideia, né? Todos nós exemplificamos todos os dias alguma coisa. Essa pessoa está exemplificando para você alguma coisa que você ainda não tem, mas quer conquistar. Sim. É assim que se aprende, com qualquer um. Né? De repente encontramos alguém e aprendemos um monte com aquela pessoa que passou aí pelo nosso caminho. Né? Eu acho isso bem saudável. A vida é isso, é aprendizagem com os exemplos do que queremos ser. Tá? E aí, pouco a pouco, você vai conquistando exatamente o que você quer. Esse equilíbrio maior, essa serenidade maior. Eu não vejo estigmatização dessa forma, não. É que me parece, assim, no primeiro momento, que é uma certa imitação. Imitar? Tipo assim, vamos supor assim, que eu tenho contato com uma pessoa assim, que pessoa calma, tranquila, não é ansiosa, serena, né, assistencial e tal, aí eu gostaria de ser como essa pessoa. E aí me parece assim que fica uma coisa meio imitativa, né?
Olha, e aí que eu tenho que cuidar com isso. Eu te entendo. Mas se você dissesse assim, uma linguagem bastante simples como nós estamos falando, eu imitaria o serenão sem dúvida. Nossa, com certeza. Sem dúvida. Ele é um exemplo evolutivo por isso. Entende? Porque já tem características e atributos que nós ainda não temos, que eu ainda não tenho, e que estou tentando chegar lá. Ou seja, fazer desabrochar o serenão dentro de mim mesmo, sempre com aquela ideia que aquilo que eu quero, se está dentro de mim, eu posso fazer desabrochar, né? Essa ideia de serenão. O que vamos assim, estigmatizaria é você ficar, vamos dizer assim, fixado naquela pessoa. Sim. Não, ela exemplificou aquela qualidade, aquela característica ótima. Como é que ele exemplificou desta forma? Aí a pouco o outro exemplifica de outra forma. E vai somando exemplos e vai ficando muito claro para você o que você precisa trabalhar. Eu acho saudável. Entendi. Tá? Na página 15, eu gostaria de destacar para vocês, que acho que auxilia bastante, é nós levarmos em conta o foco que temos que ter para nós, em termos de autopensanidade, evitar, porque estes focos bloqueiam o uso e a melhoria do nosso mater pensando. Tá? São 7 focos da autopensanidade a serem evitados, e eles estão geralmente fundamentados em preocupações, ou em problemas, ou em faltas, que são 3 contextos bem importantes que nós precisamos trabalhar para qualificar o mater pensando. Então, o primeiro aspecto que aqui está é o agressivo, né? Que gera conflitos e anticonvívio. Então, vocês se perceberem que por alguma razão eu estou desencadeando uma energia de padrão mais agressivo, o ideal é parar, refletir e deixar para atuar depois. Tá? Se puderem, segurem um pouco, analisem, tentem entender o porquê. Porque senão, nesta hora, nós certamente vamos derrubar o outro. Isso E não tem a vamos ver com as deixar companhias. rastros. Não tem a ver com as nossas companhias. Mas as nossas companhias dependem de nós. É. Sim, mas é que eu tenho. Tem a ver com a companhia, mas não é a companhia em si. Sim, com Porque certeza. senão ela não consegue nada. Pode acontecer de te derrubar e Sim. você não ficar com raiva. Tem? Claro. Tem nada a ver. Aqui tudo isso é nosso mesmo, tá? É isso que a gente tem que olhar. Tá. 2. Ele pode ser mais destrutivo, gerador de parapsicose, ou seja, quando a enfermidade é muito grande da forma de pensar. Então a pessoa, por exemplo, estimula o outro para o vício do cigarro. Existe mater pensando assim. Tá? É uma lástima, mas aí existe. Seja para vício, seja por o que for. Principalmente nos jovens. Ah, mas experimenta, não tem problema nenhum. Daqui a pouco a pessoa está viciada em alguma coisa por um mater pensando que estimulou. Desvalorativo, gerador de vampirização da pessoa que não gosta de si. Toda pessoa que não gosta de si tende a vampirizar ou a retirar energia do outro. Tá? Então tenho cuidado. Se eu não gosto de mim, eu tenho um aspecto em mim que eu não gosto. Olha aquele aspecto de imediato. Eu gosto demais. Para poder, chegamos lá, para poder trocar ou modificar aquele aspecto. Sim, Alguns não porque estão esse é o satisfeitos com o corpo, outros, seja lá o que for. No momento que a gente começa a olhar, perde aquela força tão grande. Aquele que gosta demais de si, num sentido, vamos dizer, quase narcísico, tem que também modificar do mesmo jeito, porque é a mesma forma, né? É um escondimento também, tanto numa ponta quanto na outra, né? O faltante. Esta pessoa, temos um exemplo, inclusive, dentro da escola, tem uma ATPC, é uma pena não estar aqui hoje, que é faltante. Exatamente a característica do mater pensando faltante, que é gerador de incompletismo, não tem dúvida. Então, se dá uma ideia, em seguida a pessoa te traz, mas num segundo o que falta? Para que aquilo não aconteça. E a própria pessoa não se dá conta. Como então, é que é? Não entendi isso aí. Vamos dizer assim, vamos supor, eu vou dar um exemplo. Vamos fazer um café, acho que vai ser uma boa, nós temos um cafezinho para oferecer, retomar. Não dá, não funciona. Vai faltar isso. Em 5 minutos te lista 10 faltas. Porque a pessoa não se dá conta. Então, quem tem um mater pensando faltante, num dia é capaz de apresentar 100 faltas dela e dos outros. Tá? O formatado, já abordamos bastante, temos colegas trabalhando com isso, né? Que é a consigne dentro da caixa. Então, aliás, eu tenho um detalhe muito interessante de um colega, a Marta até está sabendo disso, que disse assim: Sônia, eu não sei trabalhar isso para ele, você vai trabalhar com toda a liberdade de expressão.
E eu me dei conta que eu tinha desequilibrado a Concílio por dizer isso. Porque aí a Concílio respondeu, eu nunca trabalhei com liberdade de expressão, eu não sei como é que é, eu sempre fui mandado. Entende? E é uma pessoa com N qualidade. Mas veja, eu digo, então não se preocupe, você só abriu a caixa, pode ficar dentro dela, mas abre a porta. Foi assim que eu disse, ele dando uma brincadeira. Porque eu vi que era muito, muito sério. Trouxe ansiedade, trouxe uma série de coisas, porque simplesmente eu não sabia lidar com a liberdade. Uns pedem e querem muita liberdade, mesmo tendo, porque eu acho que essa é uma característica que a escola dá, é oportunidade para todo mundo. A pessoa tem que caminhar se quiser, mas a gente oferece oportunidades, né? Eu digo, mas como é interessante. Então, são seriecas e seriecas, vidas e vidas, onde a pessoa sempre foi mandada, habituou com isso e não se deu conta que pode decidir por sua conta, né? Que pode ter liberdade de expressão. É um exemplo aqui. E eu tenho vontade, se me tolir, a liberdade de expressão me bloqueia. Sim. Eu tenho esse lado. Sim. Então, veja, você... É o oposto do outro que está na outra ponta. É isso que eu queria te dizer. Tá na outra ponta. Você pode aprender muito com essa consciência que está na outra ponta, você aprende e você exemplifica para ele o que ele não tem. Que é como trabalhar com a liberdade, está entendendo? Essa é a grande riqueza do grupo. E eu concordo aí com o Ricardo, estava falando da própria autopesquisa, porque eu posso assistir muito mais aquele. Então, quando um está numa ponta do binário, o outro não, o outro é excelente.